E aí, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa que é feito em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal Uai. Este programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado no canal do YouTube do portal Uai. Quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa aí no seu computador youtube.com/portal Uai para assistir o restante dessa entrevista que está começando agora e que é uma das que estão me gerando assim a maior emoção desde que eu comecei a fazer esse programa, porque é uma pessoa que eu admiro demais, é o chefe Ivo Faria. Ivo Faria é um dos maiores chefes de cozinha do país e, se bobear, do mundo, viu, Ivo? Não é não? Não, aí... Eu tô te falando isso porque os chefes aqui em Minas só te chamam de chefão. Chefão, sei lá, chegaram nessa palavra chefão. Por quê? Então, não sei. Mas acho que a maioria deles trabalharam comigo como estagiários ou fizemos muitas coisas junto, desenvolvemos trabalho junto e mesmo as pessoas mais jovens que estavam entrando na profissão, muitos me procuravam para pegar opinião, para querer saber detalhes sobre a profissão e sempre abrir as portas para receber esse pessoal. Então eu tenho um princípio: cresce quem ensina, cresce quem transfere conhecimento. E você, obviamente, virou uma referência. Você está com 50 e poucos anos de carreira? Eu tenho aproximadamente 55 anos de carreira. Mas parece que você está com 55 de idade, vamos ser justos. Brinca não, moço. Não, você está bem, você está saudável, está bacana. Acabou virando essa referência para essa turma. Porque cozinha em Belo Horizonte, uma coisa interessante, se analisarmos o Brasil, a cozinha despontou mesmo, fortemente, depois de 2000. Antes era como? Porque até 95, quando eu inaugurei o Vexonho, Belo Horizonte ainda era tacanho. Foi lá que inaugurou, tinha somente a escola do Senac, que estava meio parada, meio sem desenvolver grandes cursos. Lá que inaugurou algumas universidades em Belo Horizonte e começou a trabalhar mais a gastronomia. Então você vê que o boom da gastronomia veio depois de 2000, é muito recente. Aquela história do chefe famoso, ninguém sabe o que é para chegar a ser um chefe, o que a gente passa. Vamos contar um pouquinho disso. Você tem uma origem humilde, acho que você cresceu no bairro 1º de Maio. 1º de Maio, BH, justamente. Que era um bairro humilde. Simples é melhor. Local maravilhoso, que eu vivi muito bem minha vida, mas é um lugar muito simples. Você foi parar em cozinha por necessidade ou por desejo, vocação? Como é que foi isso? Fui parar em cozinha por acaso. Por acaso? Incrível que pareça, por acaso. Fui parar em cozinha, minha intenção, meus colegas perto da minha casa começaram a fazer curso no Senac e começaram a gostar. A gente vivia numa vida muito simples. Aí lá tinha piscina, lá tinha alimentação e lá tinha um campo de futebol, salão. Que os meninos muitas vezes chegavam pela primeira vez de chuteiro para jogar. Você vê o quanto que era... Não era para cozinhar. Pensando que... Então, isso era muito... Isso foi na década de 68, onde, por acaso, Belo Horizonte teve a sorte de receber uma pessoa que foi o Lucien Iltis como o mestre, o professor, o chefe, que veio para Belo Horizonte para inaugurar o Senac, a primeira escola de hotelaria em Belo Horizonte, no Brasil, do Brasil. Em Belo Horizonte. E ele veio para cá, saiu do Copacabana Palace, foi pro Jockey Club, do Jockey Club foi trabalhar com Juscelino Kubitschek, e do Juscelino Kubitschek veio inaugurar essa escola de cozinha em Belo Horizonte. Então ele foi o seu mestre, digamos? Ele foi o meu mestre. Falava mal português e
Ele foi meu mestre por acaso, porque me escolheram, eu queria ser garçom, não queria ser cozinheiro. E como é que foi essa virada, assim? Você não sabia fritar nenhum ovo, Ivo, assim? Quando você chegou lá com que idade? É uma coisa muito estranha. Reunia todos os alunos, colocava numa sala, aí ia chamando nome por nome, a pessoa ficava em pé, e depois saía a lista. A lista era bem clara. Morenos, negros, cozinha. Brancos, bonito, sala. Você tá brincando. E depois eu fui instrutor do Senac. Todas as recomendações de emprego que a gente recebia, pedidos de emprego, eu quero um garçom, mas de boa aparência. E muitas vezes não adiantava mandar um garçom de mais ou menos, que muitas vezes era recusado nos restaurantes. Então, essa seleção já começava dentro do Senac. Era uma coisa incrível, mas já começava lá dentro. E eu fui para a cozinha, quis desistir. Não desisti, porque minha mãe não deixou. E também tinha uma coisa boa, né? Comer bem, nadar, jogar uma bola. Conhecer o centro da cidade que eu não conhecia direito. Com 15 anos eu saí, 14 anos eu saí de casa sozinho naquela época. Vinha para o centro da cidade, vinha para o Senac. O Senac dava uma bolsa para os alunos estudarem. Bolsa por que razão? Porque ninguém interessava fazer curso de cozinha. Nem tampouco curso de garçom. O Senac tinha de dar uma bolsa para os alunos. E isso funcionava para fomentar o mercado. Éramos, na época, quando começamos com 28 alunos. E acabei que o curso era de 3 anos. Era um curso como se fazia na Europa. Um curso muito bom. Começava com preparação português, história, francês. Dava uma noção boa para o aluno. E nessa turma tem alguém que despontou feito você assim? Não. É. Cozinha é igual jogador. Vamos ver umas fotos enquanto você vai contando esses casos. Você falou, cozinha é igual jogador. Desponta um pouco as pessoas, porque as pessoas muitas vezes não têm tempo, não persiste em enfrentar as barreiras que a cozinha te cria, que é muito trabalho, que é abandonar muitas vezes o momento de lazer para dedicar ao trabalho. E nem todos estão dispostos a passar por isso. E principalmente no mundo de hoje. Mas mesmo assim hoje tem mais pessoas, mas também tem mais oferta de formação hoje. Isso tornou também um glamour. Naquela época tinha glamour nenhum. Cozinha, eu não podia falar que era cozinheiro. Quando eu entrei para a cozinha, se eu falasse que era cozinheiro numa danceteria, era motivo de chacota. Hoje você fala chefe e hoje, quando você fala, hoje você é tratado com respeito. Naquela época eu falava que trabalhava em escritório. E o que você acha que causou isso? O que foi essa mudança? Essa mudança, eu mesmo pus minha cara na frente de tudo, nunca falei que eu sou chefe. Minha profissão é cozinheiro. Então, os chefes de cozinha que vieram para o Brasil na década de 80, da França, da Suíça, de outros países, para trabalhar nos hotéis que aqui abriam, tanto São Paulo, Rio, Belo Horizonte abriu o Otto, abriu o Hotel da Orça, abriu o Hotel Del Rey, que eram os 3 hotéis referência de Belo Horizonte. Então tinha um chefe alemão no Hotel Otto e tinha um chefe francês no Hotel Del Rey. Tinha os gerentes de alimentação que muitas vezes eram até estrangeiros. Veio o Hilton. São Paulo veio as grandes redes. E essas grandes redes vieram grandes chefes. E esses grandes chefes
foram as pessoas que fez a cozinha partir e sair desse subemprego para um emprego digno. E vamos fazer um intervalo e na sequência nós vamos falar mais sobre esse assunto. A gente dá uma interrupção aqui nesse papo e volta já já. E pessoal, estamos no ar com o Em Minas, programa da TV Alterosa, em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Estamos conversando com o chefe Ivo Faria, um dos maiores cozinheiros do Brasil, que criou escola e é uma referência nacional. Ô Ivo, olha só, eu sei que você já encantou estrangeiros e brasileiros com pratos feitos com chuchu. E o chuchu, eu particularmente adoro, mas tem gente que acha sem graça, sem gosto e tal. Qual que é a mágica do Ivo? Como é que foi isso? Você fez isso com outros pratos, inclusive. Inclusive o chuchu até, incrível que pareça, até os chefes aqui de Belo Horizonte muitas vezes falam assim, poxa, Ivo, faz aquele chuchu para mim. Esse chuchu eu fiz uma vez, vários chefes de cozinha franceses estavam presentes e comeram pratadas. E chuchu, que é Christofin em francês. Christofin? É. Em francês, na Martinica, que tem muito, e comeram e maravilhoso. Mas é o ato de deixá-lo crocante e realmente ter um bom tempero. É o toque, o saber temperar e o saber refogar. Olha o Ivo na cozinha aí, ó. Estamos vendo a imagem do Ivo dando aula. E o Christophe, o chuchu, eles me pediram para fazer o chuchu na França quando eu fui lá. Me pediram para fazer giló. Levei o chuchu, eles falaram que tinha lá. Só que eu bati com os burros na água. Cheguei lá, o chuchu não tem nada a ver com o nosso. Ah, é diferente? Parece uma pera dura, não tem aquela gosma, não tem nada a ver com o nosso. Nada. Então, não deu certo. E ainda bem, viu, Ivo? Porque se chuchu aqui virar Christofin, o preço vai lá é igual tilápia. Tilápia depois virou San Peter, o preço foi lá no... Explodiu. Explodiu, né? Justamente. Eu sei que você também foi um dos primeiros, assim, a explorar os produtos mineiros, né? Muitas experiências que você começou a fazer com coisas locais. Conta um pouquinho disso pra gente. Vou contar a primeira etapa. Em 1980, quando surgiu a Bolsa de Estudo para ir para a Suíça, eram 7 estados no Brasil, e o Dr. Maurício, que era o presidente nacional do SENAC, veio comigo em Belo Horizonte, e eu fiz um almoço para ele, dentro da maior simplicidade possível. Só a nossa comida, mas fiz vários pratos. Tá. E aquilo ali, depois ele virou e falou o seguinte, Ivo, isso aqui serve reis, rainha do mundo inteiro. Porque foi uma comida feita dentro da simplicidade, mas com técnica, com sabor, com misturas. Porque não adianta você querer misturar produtos, você não tem uma base. E misturando produtos de uma forma bem sábia. Isso o agradou de uma forma muito grande. Tanto é que quando eu passei no teste, ele falou assim, eu fiz questão de vir em Belo Horizonte para te cumprimentar, porque você que vai para a Suíça. E você lembra do menu? Não me pergunta mais não. Mas era simples mesmo? Era. Tipo arroz, feijão, uma carne? Não, era uma coisa mais elaborada. Né? Tá. Não, você falou simplicidade, mas... É tudo simples, porque para mim é simples. Tá. Certo? Mas era Tinha um grau de sofisticação. Tinha um grau de sofisticação, isso é lógico. Legal. E ele veio, estava indo para Brasília, passou em Belo Horizonte para levar essa palavra até a mim, que essa vaga para a Suíça era minha. Você já desagradou alguma autoridade assim, alguma vez? Ia comer um prato e a pessoa reclamou, achou ruim? Graças a Deus, não. Não, né? Não. E falar com você, se acontecer isso, eu enfio minha cabeça num buraco. Isso não vai acontecer, não? Não, erro é fatal. Erro pode acontecer. Erro acontece na cozinha.
E o seu prato mais famoso? Qual é aquele que você considera que é o top? Assim, Não tem, não. Eu acho que é o entusiasmo de cada dia, o entusiasmo de cada cardápio que você faz, é o entusiasmo de uma descoberta. Isso, mas tem algumas coisas que você volta sempre nela, que é a nossa memória gustativa, a nossa infância, que é aquilo que o mineiro gosta. Aquilo que a gente fala, né? Tem um sabor de casa, né? Tem um sabor de casa. Então, eu lembro da casa da minha avó, esse tipo isso não tem jeito de você fugir. Porque sempre vai ter o frango com quiabo presente na minha vida, sempre vai ter uma carne moída com angu e quiabo, ou com jiló, ou qualquer outra coisa, sempre vai ter um chuchu. Então isso faz parte da nossa vida, essa memória gustativa. Eu sempre tive curiosidade de perguntar uma coisa assim, que é, a gente vê os pratos, né? Olha só, estamos vendo as imagens, então às vezes tem goiaba ou jabuticaba com uma carne, com uma massa e tudo mais. Quando você desenvolve um prato, você vai testando várias vezes, você vai mudando os ingredientes, até você falar, não, é esse aqui, eu cheguei no lugar, ou você já está num ponto assim que a sua intuição já te fala, isso aqui vai dar certo. Como é que é isso? Eu faço por intuição. Por intuição? Mas já com experiência. Porque eu sei que se eu estou colocando um produto doce, eu vou colocar algo para contrapor. Um azedo, alguma coisa... Eu sempre vou colocar algo que possa harmonizar a mistura desses produtos, que na boca venha surgir uma explosão de sabores. Eu não vou colocar um produto doce com mais um outro doce, com mais um outro que não tem acidez, porque aquilo não vai dar nada certo na boca da pessoa. Então, na hora de montar um prato, você tem que ter essa preocupação. Porque na hora que você coloca na boca, sua língua, ela tem pontos que vão identificar sabores. Então, você tem que colocar ali naquela língua, lugar que vai identificar a acidez, vai identificar o sal, vai identificar o açúcar, porque se for identificar somente o doce, ou identificar somente a parte ácida, você joga seu prato fora. Ivo, fala um pouquinho do Vecchio Sonho, que eu acho que foi assim o templo da gastronomia, né, em Belo Horizonte, por anos e anos, né? O Vecchio Sonho foi uma casa que surgiu de algo de conversa com o Memo, do Dona Derna, que era um amigão. Grande figura. Grande figura. E o Memo, durante anos, nós falamos em ter algo junto. Memo Biagi, que nos deixou recentemente. Né? E até um dia que surgiu uma oportunidade. Vamos fazer um restaurante na Assembleia? Vamos. Fizemos. O Memo tinha o Dona Derna. Acabou que eu assumi o Vecchio Sonho como um todo. E aquilo ali virou um restaurante praticamente que tinha muito a minha marca. Mas tinha muita participação do Memo junto comigo, que durou vários anos. 25 anos, eu acho, mais ou menos? 25 anos durou o restaurante, a nossa sociedade durou menos. Ah, tá. Mas foi um restaurante que marcou época em Belo Horizonte pelo trabalho que... Ou mesmo com você aí? Não, né? Passou, não passou antes. Deixa eu passar. Certo? Aqui ele. Ó. Aí, ó lá, na porta. Ele aí. Aqui, eu mandei uma foto dele justamente por causa disso. Ó. Esse é ele. Era minha... E o Vecchio Sonho virou uma referência, assim, autoridades, personalidades, todo mundo comendo lá, né, no Vecchio. Mas o meu maior público não era políticos. Não? Não. Todo mundo pensa que sim. Por estar ali na Assembleia, né? Na Assembleia eu podia contar com 90 dias por ano. Então, se eu contasse com deputados durante 90, 100 dias por ano dentro do meu restaurante, eu estaria quebrado. Não tinha durado 25 anos. Então, porque os dias de trabalho do deputado, os recessos, as férias, tudo, senão que você resume isso,
Então, nós procuramos cavar quem? O turista, as empresas e a família de Belo Horizonte. Ivo, vamos terminar o nosso programa aqui na TV Alterosa, mas conforme a gente combinou, nós vamos continuar esse papo maravilhoso no canal do YouTube do Portal Uai. Então, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Alterosa. Obrigadão. Nosso papo vai continuar. A você que nos acompanhou aqui na TV, já acessa youtube.com/Portal Uai, porque você não vai perder esse papo com o Ivo, né? E aqui na TV Alterosa a gente se encontra na semana que vem. Tchau. Estamos de volta com o terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com o chefe Ivo Faria, contando histórias da gastronomia mineira e histórias dele, da carreira dele na cozinha. Este programa é uma parceria da TV Alterosa com o Jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. A íntegra dessa entrevista você vê, ou você lê, melhor dizendo, na edição de amanhã, deste domingo, no Jornal Estado de Minas. Ivo, depois que você fechou o Vecchio, você não quis abrir outro restaurante, mas a Nayara, sua filha, acabou abrindo La Palma e o Bruno abriu o Soul Jazz Burger. É verdade que você vive indo lá, dando uns palpites lá na cozinha? Conta pra gente. O La Palma abriu 10 anos... Depois do... Não, 10 anos antes. Antes do fechamento do... Antes do fechamento do Vecchio. Tá. Então ele abriu 10 anos antes. A hamburgueria, meu filho e a esposa dele, a Maíra, eles abriram já tem uns mais de 5 anos. Tem mais. Tem mais, Mais de 5 anos. Então, os dois, a Nayara, eu deixei praticamente o La Palma na mão dela. E na pandemia ela assumiu de vez. Então no começo você participava da gestão? Participava, depois ela assumiu totalmente. Ok. E hoje ela é a pessoa que está na frente de tudo. E o Soul Jazz, e isso aí é uma... Eu nem entro muito em nada porque eu deixo na mão deles, que eles têm competência para resolver os problemas todos. E é uma casa que eles montaram com recurso próprio, com meu apoio, mas com recurso próprio deles. Tá, mas e a cozinha? Você não chega lá e fala, Bruno... Não, acaba que a gente fala, mas não... Mas muitas vezes não ouve, né? Então, não, então cada um tem sua cabeça. Olha, filho é filho, cara. Né? Ouve, certo? Mas ele já tem um caminho traçado. E é muito bom eles terem o caminho deles. Isso é ótimo demais. E o La Palma é uma casa gostosa, maravilhosa. Tem o perfil dela, não é um Vecchio Sonho. Agora, Ivo, por que você não abriu um outro Vecchio Sonho? Olha, um Vecchio Sonho não é uma casa para amador. Não é uma casa para amador. Era uma casa com 60 funcionários. Nós tínhamos 3 maîtres, 2 sommeliers, 2 manobristas, 14 garçons, 21 pessoas na cozinha e, além disso, um escritório, compradores, motorista. Então, é uma casa grande. Você falou umas 100 pessoas aí? Não, quase. Tinha 60 funcionários. 60 funcionários? Mas eu acho o seguinte, hoje eu abriria, se eu tivesse de abrir um Vecchio Sonho, seria uma coisa mais compacta, mas nunca com o porte daquele. Mas foi uma casa que me deu muita satisfação, não só satisfação para mim, mas foi uma casa que virou uma referência de aprendizado para outras pessoas. Porque a quantidade de pessoas que frequentou o Vecchio Sonho como estagiário, ou que eu falava, vem aqui, sente minha casa durante 30 dias, depois você vai e monta a sua. Que beleza. Eu abri as portas do Vecchio Sonho para a pessoa ter experiência lá dentro, para depois tomar o rumo dele. Então, ou muitas vezes a pessoa queria entrar no curso de cozinha, ia lá conversar comigo, Ivo,
eu quero ser cozinheiro. Eu falei assim, mas você sabe como que é ser cozinheiro? Não, é difícil. Mas vamos fazer o seguinte, você fica aqui comigo 30 dias, sente como é que é. E eu posso deduzir que foi isso que acabou te inspirando a abrir o Instituto e Faria, porque você não abriu um novo Vexonho, mas abriu o Instituto. O Instituto foi uma oportunidade de momento, em abrir o Instituto. O espaço que eu tinha, que eu queria um local para me dar aula, queria um local que eu pudesse fazer alguns jantares e queria um local que eu também dali saísse alguns projetos. Os projetos vão sair agora. Aula a gente já está dando, hoje à noite eu tenho aula. Os eventos a gente trabalha lá dentro. É um local que está me dando muita felicidade. É um local que vai formar muita gente boa, porque os profissionais que já estão lá comigo já são outros em relação àqueles aqueles profissionais que entraram. Então, eu acho que quando você se propõe a montar um espaço, você tem de montar esse espaço pensando também em melhorar a vida do próximo. Hoje mesmo vou ter uma reunião com uma pessoa que está vindo dos Estados Unidos para encontrar comigo, meu ex-chefe, para a gente discutir detalhes. Que era o meu chefe do Vexonho, que hoje está nos Estados Unidos maravilhosamente bem, chefiando, altíssima competência. Eu tenho o maior orgulho disso, de ver pessoas que passaram na minha mão, que estão muito bem, pessoas que chegaram na maior simplicidade possível e hoje estão num outro patamar na vida deles. Esse seu desprendimento, essa sua abertura para ensinar e tudo, tem a ver com aquela origem simples lá do começo? Isso é uma característica sua, da sua personalidade? Acho que é uma característica... Não estou falando para te agradar, porque a gente sabe que você tem esse jeito de ajudar, de conversar, de ser expansivo e tudo, né? Essa sua abertura tem a ver com essa sua origem humilde? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Eu acho que ela vem lá de trás. Eu tive muita gente que me ajudou, muita, mas ajuda é uma coisa muito complicada. Nem todo mundo quer ser ajudado, muitas vezes. Isso tem demais, é verdade. Então, muitas vezes você quer ajudar uma pessoa, mas muitas vezes você pensa que a pessoa quer ser ajudada e não quer. E só vai descobrir isso muitas vezes 10 anos depois. Que ele olha para trás e fala assim, que oportunidade que eu desperdicei. Que eu desperdicei. Então, essa ajuda, quando você valoriza na hora certa, como eu tive essa ajuda, eu com 17 anos eu dava aula no Senac. Com 19 eu era chefe do primeiro restaurante francês de Belo Horizonte, top de linha. Até 22 anos. 22 anos eu resolvi sair desse restaurante, que eu falei, chega, vou sair, vou tomar uma atitude que eu preciso aprender a falar francês, gente. Minha meta é falar francês, mas eu não aprendia, eu não conseguia falar francês. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Porque eu estou só 4º ano de grupo. Então, deixa eu estudar. Estudei. Fiz curso técnico de nutrição e dietética, fiz supletivo, curso técnico de nutrição e dietética, aprendi a falar francês, fui parar na Suíça. Isso quer dizer o quê? Dedicação. Nada é de graça, né, Ivo? E já numa época que a profissão não oferecia muito. A profissão naquela época era subemprego ainda. Isso era na década de 70. As cozinhas quentes, mal feita, horrorosa. Por isso, toda vez que eu fiz uma cozinha bem feita. Porque eu sei que eu vou trabalhar lá dentro. Como que a cozinha deveria ser? Então, você tem uma visão fora da época. Você já estava vislumbrando coisas... Justamente, né? Fora da época, na época, você está fora da época. Então, é um momento muito interessante isso. E essa ascensão, né, que nós falamos do profissional cozinheiro para o profissional chefe.
Você vê isso com bons olhos? Como é que você vê isso? Eu vejo... Ou existe muita glamorização? Existe muito glamour. Existe... Essa palavra, quando você escreve chefe no peito, ela tem 2 sentidos. Porque você é chefe, que eu não preciso escrever que é chefe, sou chefe no peito. Eu ponho meu nome. E muitas vezes a pessoa faz questão de escrever chefe, fulano de tal. E muitas vezes a pessoa não conhece nada, não tem técnica, não tem experiência. Mas já está com o chefe no peito. Já está como chefe no peito. E já está se apresentando como chefe no peito, já até no período que ele está fazendo o curso de gastronomia. Quando é que uma pessoa está pronta para botar chefe no peito? Acho que não precisa colocar. Não precisa, né? Chefe, você, um líder é nato. Ele já nasce líder. Ele cresce sendo líder. Ele já é líder da garotada desde pequeno. Ninguém é líder. Você não vê 50 líderes juntos, assim, a não ser que você reúna do Brasil inteiro, de vários locais, ou da cidade inteira reunindo num espaço. Mas no mesmo bairro, no mesmo local, você não vai achar 50 líderes para você colocar lá. 100 líderes para você colocar. Líder nasce. O cara, sei lá, mas se ele aproveitar, talento, né? Ele aproveitar o talento dele para preparar no dia a dia, estudando, aperfeiçoando, buscando conhecimento, respeitando o próximo, respeitando os produtos que ele trabalha com ele, respeitando o seu fornecedor, né? Respeitando o seu cliente, porque quando você respeita o seu cliente, você não faz qualquer coisa para colocar na mesa dele. E eu lembro que na década de 72, quando eu abri o São Jorge, que era do Amilcar Martins, que era um restaurante de alto luxo, parava até Ferrari lá na porta naquela época. Eu tentava ir no salão para conversar com os clientes, eu não tinha jeito, porque os clientes não olhavam na minha cara. Naquela época. O cozinheiro era tão desprestigiado que você não tinha prestígio. Mas eu falei, eu não vou desistir não, vou pôr minha cara no salão. Quem mandava no restaurante era o maître. Falei, no restaurante que eu trabalho, quem manda é o chefe. Com 19 anos, quem mandava no restaurante era eu, o chefe. Não era o maître. Quem dava as regras em tudo era eu. Vamos fazer isso. Ele terminava. Então, isto já foi lá atrás. E hoje, essa garotada que está aí, já aprenderam isso. Porque hoje é muito mais fácil. Hoje todo mundo fala de gastronomia. Antes uma pessoa falava de cozinha, sabe como? Porque ele foi na Europa. Na década de 70 ele ia na Europa, nem comia em nenhum restaurante, ele não ia na Europa pensando em gastronomia. Ele ia na Europa para visitar a Torre Eiffel, para visitar o Arco do Triunfo, para visitar não sei aonde, mas você acha que ele estava pensando que eu vou comer, que eu vou tomar aquele vinho, que eu vou fazer isso, fazer isso. Poucos pensavam dessa forma. E hoje já tem uma outra pegada, né? As pessoas hoje não. Eu tinha clientes que vinham do Rio de Janeiro, de avião, descia no aeroporto da Pampulha, comia e voltava. Ô Ivo, e me fala uma coisa, como é que você vê a gastronomia mineira hoje? Assim... Olha, a gastronomia mineira, ela tem um espaço muito grande, cada dia crescendo mais. E por que você não fez só gastronomia mineira, eu? Porque na década de 70, 80, até 90 aí,
Só que quando eu colocava um produto mineiro na comida, você acha que eu vim de casa para comer chuchu no seu restaurante? Você acha que eu vim de casa para comer abóbora no seu restaurante? Você tinha de fazer um trabalho, mas a cabeça das pessoas, até meus alunos, quando eu ia dar aula, que eu cismava de fazer pratos só com produtos mineiros, tinha aluno que ficava bravo, falava assim, poxa, eu vim aqui para comer couve, comer isso, comer aquilo, isso eu como em casa. Mas ele não está vendo que você está fazendo uma nova pegada, claro, um novo momento para aquele produto. Eu não enxergava desta forma. Isso é uma barreira a ser quebrada, né? Por essa Isso é uma barreira. Aí mineira, o que eu fazia no Vexonha? Uma mistura de produtos mineiros com a comida italiana. Eu tinha muito isso, tinha pratos que eu fazia. Maria Gondó, que era um produto que eu achava 2, 3 maços no mercado central e não conseguia achar mais, eu misturava com meus produtos no Vexonha. E de repente, eu chegava no mercado, ensinava a fazer na aula, os alunos iam no mercado, oi, não existe isso lá. Aí começou a demanda, aí começou a ter 10 maços, aí eu comecei a ensinar de novo, começou a ter 20 maços. Hoje, criou uma demanda. Então, o chefe de cozinha cria uma demanda por um produto, um bico de bananeira. Não tinha. Hoje, eu tanto ensinei a fazer um bico de bananeira, que hoje você consegue um bico de bananeira. Basta encomendar. Então, a demanda, quem cria... muitas vezes é o chefe. É o chefe. Agora, muitas vezes introduzir isso num restaurante, naquela época, no passado, era muito mais difícil. Hoje, você se valoriza os produtos brasileiros, valoriza os produtos mineiros de uma forma muito linda. E graças a Deus nós temos bons chefes em Belo Horizonte, em Minas Gerais, fazendo um trabalho maravilhoso, fazendo um trabalho de ponta muito bacana e que eu respeito muito o trabalho deles e acho muito legal. Ivo, se eu pudesse, ficava mais umas 3 horas aqui batendo papo com você só. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Quero te agradecer demais, foi uma honra te receber aqui. Em nome dos mineiros, eu te parabenizo e te agradeço pela presença aqui no Em Minas, viu? Falou. Parabéns. Obrigadão. Obrigado, viu? Falou, Beno. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um compromisso na semana que vem, combinado? Então, até lá.